A coordenadora do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Ariane Queiroz Sá, fez uso da tribuna livre hoje para chamar a atenção sobre um tema que é permanente. Aliás, dos dados que foram apresentados aqui, enquanto a gente tem o censo de 2022 para atualizá-los, por estimativa, nós temos hoje em torno de 29.330 bauruenses com algum tipo de deficiência. Exatamente. 29.330 bauruenses com algum tipo de deficiência. Atualizando os dados nesta projeção, vamos tentar repassar essas distribuições para a gente poder destacar algumas políticas ou a falta delas que você comentou conosco, Ariane. A porcentagem maior é dos deficientes visual, né, que são 35,75% desses 29.330 com deficiência visual. Na sequência, vem as pessoas com deficiência motora, que são 31,97% de pessoas com deficiência motora, né? E 17,33% pessoas com deficiência intelectual. Aí, deficiência intelectual, ela abrange o autismo, síndrome de Down e outras deficiências, né? Que atinge o cognitivo das pessoas. E a que tem a menor incidência na nossa cidade é a deficiência auditiva, com 14,95% de pessoas com deficiência auditiva, de surdez, né? E também, consequentemente, na fala. Então, é muita gente, né? É muita gente e nós precisamos, sim, implementar um plano municipal da pessoa com deficiência que nós não temos, sabe? Eu acho que isso daí é fundamental, traçar um programa, uma programação de instituições de políticas públicas, nesse caso. E o Conselho está aberto a todos os secretários, aos vereadores aqui da Casa, ao Executivo, né? E estamos aí para somar, né? Que precisamos disso. Foi discutido recentemente, mas há algum tempo, já por força da deficiência na demanda em todas essas frentes, o Plano Municipal de Mobilidade Pública. Mas nós temos ações dispares, como, por exemplo, a intervenção do Ministério Público, a questão de guia rebaixada. E aí, na distribuição que você colocou, só os dois primeiros percentuais, sem demérito aos demais, ele tem quase 70% aqui entre a questão de problema visual e problema de mobilidade. Exatamente, exatamente. Porque tanto o deficiente visual quanto o motor, quanto a pessoa que faz uso de cadeira de roda ou tem a mobilidade reduzida, ela precisa desse acesso, dessa acessibilidade, né? O deficiente visual, se você olhar, nós temos aí calçadas que foram implementadas, o piso tátil, por exemplo, que ela começa em lugar nenhum e termina em outro lugar nenhum também. Às vezes termina no poste, às vezes termina próximo de um orelhão que ainda persiste, né, em sobreviver aqui na nossa cidade. Mas, assim, é muito difícil, porque se os nobres políticos aí, né, os vereadores, prefeito, 29.330 pessoas, a gente elege muita gente, né? E não só para a questão de eleição de representação, mas de distribuir o percentual de políticas públicas de acordo com o orçamento. A gente estava discutindo aqui nesse momento, por exemplo, o orçamento da assistência social. E é muito pequeno o volume de verbas para esse setor. Infelizmente, nós tivemos um arroxo grande aí, né, por parte do governo federal, não só na questão da assistência, mas na saúde também. É outra deficiência gigante que a gente tem. Por exemplo, a portaria 2412 do Ministério da Saúde, de 2008, ela está suspensa. Ela concede as tecnologias assistivas para a pessoa com deficiência motora. Ou seja, a tecnologia assistiva de alto custo, que no caso inclui cadeiras motorizadas, cadeiras monoblocos, próteses oculares, próteses externas, entendeu? Então, é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro que foi cortado e que nós perdemos, né? E isso daí eu acho que é inadmissível, porque tudo se torna uma reação em cadeia, né? Se nós não temos por parte do governo federal, nós não teremos por parte do estadual, teremos a redução também no percentual de repasse e acaba também atingindo o municipal, que acaba também tendo que fazer um corte gigante,
né? E aí quem acaba pagando a conta lá na ponta somos nós, pessoas com deficiência, que acabamos não tendo os nossos direitos resguardados, respeitados e muito menos efetivados. A gente comentava aqui da sua visita, não só, lógico, como cidadã, mas também como participante, como coordenadora do Conselho, porque esta é uma temática permanente aqui, embora a gente fique tratando dessas questões de forma isolada em datas comemorativas, infelizmente. É o que eu estava te falando anteriormente, né, antes da reportagem. Eu estou cansada de vir aqui todos os anos falar dos acontecimentos, das programações que nós temos, e a gente não vê a efetividade do que acontece, né? E isso daí não depende só do Conselho. Sabe, o Conselho não tem o poder da caneta, embora ele seja deliberativo, consultivo e fiscalizador, ele não tem o poder da caneta. Então, muitas vezes, o Conselho tem projetos, tem propostas, mas a gente não tem quem nos ouça. Entendeu? Esse que é o grande problema. E, infelizmente, sem a acessibilidade, a gente não chega em lugar nenhum. A gente não chega na escola, não chega no lazer, não chega no trabalho, não chega na assistência, não chega na saúde. Né? Então, nós precisamos da acessibilidade. E quando eu falo em acessibilidade, a gente não pode se remeter apenas à rampa de acesso. Acessibilidade, para mim, é rampa de acesso. Né? Mas para o deficiente auditivo, não. Como que um deficiente auditivo é atendido numa UPA hoje? Entendeu? Nós tivemos um caso bizarro de uma pessoa próxima que eu conheço, ela é surda. A médica se recusou a atendê-la, porque a médica não ia entender a necessidade dela, entendeu? E a médica disse que ela deveria ter levado uma intérprete. Isso não é obrigação do munícipe, entendeu? O munícipe tem que ter as necessidades dele atendidas. Então, o intérprete já passou da hora de Bauru ter uma central de Libras. Já passou, né? E é uma central de Libras para atender todos os órgãos municipais. E também, por que não fazer uma PPP de uma central de Libras? Né? E é possível. A prefeitura pode dizer, mas não tem previsão de cargo do intérprete. Tá, não tem, mas contrata por MEI. Ou cria, melhor ainda, ou cria, sabe? Porque o intérprete de Libras, ele estuda muito, sabe? Ele não é só fazer um cursinho ali de 3 meses, ele já sai falando. Negativo, sabe? É uma interação gigante que tem que ter com a nossa segunda língua brasileira. É a segunda. Então, assim, isso é muito sério, sabe? Então, eu penso que está mais do que na hora desse olhar diferenciado para nós, pessoas com deficiência. Porque nós somos eleitores, pagadores de impostos, e nós não estamos vendo esses impostos pagos aqui, recolhidos aqui em Bauru, sendo revertido para nós, para atender às nossas necessidades. Muito obrigado, Ariane Queiroz. Essa e a fala na íntegra disponível na página da TV Câmara no YouTube.